Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no meu canal Didaquê Cristã. Meus irmãos, eu venho hoje aqui trazer um livro interessante, no mínimo interessante aí sobre Paulo e o seu contexto. Mas antes de eu apresentar esse livro, eu quero pedir para você rapidamente se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Telegram, seja onde for. Compartilha aí para mais pessoas conhecerem esse livro bacana que eu vou trazer nesse momento aqui para vocês, então bora pro vídeo. Bem, pessoal, o livro que eu quero trazer hoje aqui para vocês é o livro Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana. Esse livro aqui. Ele é um livro fino, tá vendo? Um livro de um pouco mais de 200 páginas, eu vou abrir aqui com vocês. Eu comprei esse livro algumas semanas atrás, eu não tirei ele do plástico ainda porque eu queria conhecer com vocês aqui no vídeo e a gente vai saber o que Richard Horsley fala nesse livro. Eu dei uma pesquisada, antes para contextualizar um pouco melhor sobre esse livro aqui e apresentar para vocês, tá ok? Richard Horsley, nesse livro Paulo e o Império, pelo que eu pesquisei em sites e assim por diante, esse livro aqui, ele não é uma biografia, meus irmãos, do apóstolo Paulo, tá? Então, para você que está buscando ali uma biografia do apóstolo Paulo, ou para você que está buscando algum comentário sobre Paulo, as suas cartas, não é esse livro aqui. Esse livro aqui não é para isso, tá ok? Bem, o que acontece é o seguinte, o que o Richard Horsley vai fazer nesse livro aqui? Ele vai pegar Paulo e vai ler Paulo em relação a fazer uma leitura sociopolítica ali do primeiro século, lá ali no Império Romano. Então ele pega Paulo e os seus escritos paulinos ali e como ele se contextualiza ali no primeiro século. Ou seja, o que ele vai fazer então? Então ele vai fazer uma reconstrução do cenário político e social onde Paulo operava, onde Paulo evangelizava. Qual era a função de Paulo ali, vamos dizer assim? Além de espalhar o evangelho, o que Paulo mais tinha que fazer? Então ele vai fazer essa reconstrução sociopolítica, ou seja, o cristianismo em meio à sociedade e em meio à política do Império Romano ali no primeiro século. A tese central desse livro aqui do Richard Horsley, meus irmãos, é a seguinte, é que as cartas de Paulo foram escritas em um contexto de resistência ao evangelho de César, ou seja, a tese dele é demonstrar que, conforme Paulo ia pregando e desenvolvendo o evangelho, isso servia também como uma resistência social e política à ideia do imperador adorado, à ideia do imperador como Salvador, como Cristo e assim por diante. Então também é evangelho de César, entendeu? Entre aspas, porque os imperadores, vocês muito bem sabem, eram vistos como senhores, como salvadores, aceitavam adoração, tinham estátuas deles que as pessoas tinham que se curvar. Então ele entende que também Paulo, em seus escritos, vai fazer uma resistência a esse tipo de entendimento político. Os pontos fortes desse livro aqui que eu quero trazer para vocês é a desconstrução, segundo o entendimento de Richard Horsley, do evangelho separado da política. Ele vai dizer que uma da ideias central desse livro é a separação moderna entre religião e política. Ou seja, como hoje em dia a ideia de que política e religião não se misturam. Ele vai mostrar que lá no primeiro século não era assim. Ele vai argumentar que a religião, lá no primeiro século, era um instrumento para que o Império Romano se utilizava para obter poder. Então, dentro do Império Romano, estaria misturado. E ele vai trabalhar isso daí nesse livro aqui. Entendeu? Então, o culto ao imperador, como a gente pode perceber que eu disse agora há pouco, ele não era opcional. A sociedade tinha que se curvar à estátua do imperador e ver esse imperador como senhor. Então o Império Romano pegava esse lado espiritual e focava ele dentro de uma sociedade, dentro de um aspecto político. Outro ponto forte que eu quero trazer aqui, outro ponto desse livro, melhor dizendo, é o evangelho como contranarrativa ao Império Romano.
Então, aqui o que o autor vai fazer? Ele vai mostrar que Paulo ele não inventa uma nova linguagem religiosa, mas Paulo ele vai se apropriar da linguagem do Império Romano e vai ir contra o próprio Império. Ou seja, a ideia de senhor, a ideia de vinda, eram também utilizados dentro desse contexto imperial romano. Então ele vai pegar termos que eram utilizados, isso eu estou falando que o autor trabalha nesse livro, termos que eram utilizados dentro do Império, do Império Romano, dentro da sociedade romana, para combater essa ideia romana de senhor, de adoração a eles. Então Paulo pega esses termos, começa a utilizá-los dentro do Evangelho de Cristo para demonstrar que o único Senhor é Jesus Cristo, somente a Ele deve adoração. Então não é Senhor César, é Senhor Jesus Cristo. Então ele pega esses termos e faz e aplica-os a Cristo e assim por diante. Um outro ponto, por exemplo, aqui eu até anotei alguns pontos aqui, ó, Evangelho, que é a ideia de boas novas. Essa ideia de boas novas era usado pelo Império para anunciar o nascimento e a vitória do imperador. Olha só que interessante. Já Paulo pega esse termo e utiliza para o Evangelho de Cristo. Outro, Kyrios, era um título aplicado a César. Paulo, não, o verdadeiro Senhor é Cristo. Parousia, chegada ou presença, era utilizado para visitas imperiais. Paulo vai pegar esses termos e aplicar a vinda de Cristo Jesus. Então é assim que ele vai trabalhando. Então isso vai causando um efeito, como o evangelho cristão ele vai se tornar então essa contranarrativa ao evangelho imperial. Entendeu? Então o evangelho cristão vai afirmar que a verdadeira paz não vem de Roma, vem de Cristo. O verdadeiro Senhor não é César, é Cristo. A verdadeira salvação, ela não é pelo poder militar, mas é por Cristo Jesus. Então o terceiro ponto aqui, ele vai focar nas comunidades, tá ok? Como uma sociedade alternativa ao império. Ele vai dizer o seguinte, Horsley, ele vai mostrar que o foco da salvação puramente individual para a vida concreta nas comunidades paulinas. O que ele vai argumentar? As igrejas, elas não eram apenas grupos de devoção, elas funcionavam como micro-sociedades alternativas ao Império Romano. Olha só que interessante. A união da igreja em grupos no primeiro século não era simplesmente uma união de irmãos para adoração a Cristo, mas como uma alternativa à sociedade do Império Romano. Aquela sociedade que adorava imperadores e assim por diante. Então, o porquê? Porque o Império Romano tinha a ideia de patrão e servo, aonde tinha essa relação, tinha essa desigualdade. Então, para ele vai mostrar que as comunidades cristãs, nessa união, ela combatia esse tipo de ideia também, de diferença. Ele vai falar que a reunião da comunidade cristã, na verdade, elas vão ser uma contranarrativa, vão bater de frente com essa ideia de patronado, mostrando que, diante de Cristo Jesus, nós somos todos iguais. Não tem patronato e servo e clientalismo, vamos dizer assim. Diante de Jesus, o verdadeiro Senhor, todos somos iguais. A reunião da igreja também vai mostrar que existia essa ajuda mútua, solidariedade econômica e fraternidade, o que também não tinha na sociedade romana. Então ele vai mostrar que não, na sociedade cristã existe essa ajuda, esse amor ao outro, todos somos iguais e assim por diante. E então ele vai mostrar todas essas informações nós vamos encontrar nesse livro aqui. São muitas informações, eu estou tentando resumir aqui de uma forma muito grande, irmão. Mas também, meus queridos, pode ter aqui um ponto de algumas críticas, tá? Sobre o livro, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Bem, agora eu trouxe esses pontos que o livro vai abordar. Eu estou tentando resumir, tudo que o livro tem é muita coisa, tá? Só que agora eu vou trazer alguns pontos críticos que na sua leitura você pode identificar, tá ok? Por quê? Porque faça a leitura desse livro de uma forma ponderada, tentando entender de fato o que o autor está querendo dizer, não saia abraçando tudo que o autor diz. Então, algumas críticas que você pode fazer ao livro, e até outras pessoas fizeram, é que o livro tem uma leitura um pouco densa, uma leitura acadêmica, uma leitura densa, então pode dificultar um pouco a leitura para alguns tipos de público. Outra abordagem crítica que você pode encontrar é
parecer um pouco revisionista demais a leitura dele. Como assim revisionista? É no sentido de ver Paulo simplesmente como um opositor do império e não como um propagador do evangelho. Isso pode soar um pouco... Em que sentido? Paulo está muito mais ligado com a política, mais ligado em combater o império, sabe? Então a leitura pode soar um pouco disso daí, o que tem que tomar cuidado. Na sua leitura, vai observando e vai lendo a respeito disso daí para ver se você concorda ou não concorda e assim por diante. Então você pode chegar na ideia de que Paulo, como um opositor político do império, vai soar uma ideia um pouco excessivamente política na sua leitura, onde o cristianismo primitivo, na pregação de Paulo, era só para combater o império, entendeu? Então, se atente a isso daí, pode ser que você observe isso. Outros pontos críticos que alguns levantam sobre esse livro, e você também pode chegar, no sentido de que esse livro aqui, Horsley, ele vai focar, como eu estou falando da política que ele vai trabalhar, ele vai focar na libertação política e social. Então, para Horsley, a justificação pela fé, ela não é apenas um conceito jurídico e espiritual. Ela é também uma forma de criar comunidades que não dependam do sistema de exploração romano. Então, essa justificação pela fé aborda tudo. Esse conceito espiritual, mas também criar uma comunidade que se desapegue do sistema romano. Entendeu? Outro ponto é ver Jesus, como eu falei agora, junto com Paulo, também ver Jesus como simplesmente um opositor político, um opositor do Império Romano. Por que ver Jesus? Porque eles pegam, como eu disse, ele pega termos evangelho, vinda, Senhor, ele pega esses termos que eram utilizados para o imperador e os aplica a Cristo. Então pode ficar um pouco que Jesus e Paulo ficaram simplesmente tentando combater essa ideia do Império Romano. E também outro ponto crítico que você pode chegar nesse livro é ver uma certa redução da teologia do apóstolo Paulo a simplesmente uma questão sociológica, entende? Onde talvez na sua leitura você pode chegar à conclusão que parece que o autor está reduzindo demais a teologia de Paulo a um confronto da sociedade, a um confronto sociológico, a formar comunidades que se separem da ideia da sociedade romana. Então acaba caindo nesse reducionismo sociológico demais. Então tem esses pontos críticos aqui que você pode encontrar, que foi o que eu pesquisei, que eu vi que pessoas também encontraram e que você pode encontrar na sua leitura. Mas resumindo, meus irmãos, aqui para vocês, de uma forma que vá ficar bacana, então é o seguinte, o livro aqui, ele não apresenta Paulo como um revolucionário político moderno. Ele apresenta alguém cujo evangelho, quando anunciado e vivido ali no Império Romano, esse evangelho ele vai se tornar subversivo. Então ele vai pegar termos, ele vai pegar o contexto do evangelho ali e combater essa ideia política, essa ideia do imperador como senhor ali, atacando, vamos dizer assim, ao conceito de César como Deus, e como Senhor, como Salvador e assim por diante. Bom, eu falei demais, agora vamos lá mostrar o livro para vocês. Eu tentei resumir no máximo, fica comigo até o final que agora nós vamos conhecer esse livro por dentro. Nós vamos então rapidamente conhecer esse livro, porque eu já falei demais. Mas eu estou tentando trazer o melhor aí para vocês, pessoal. Vamos lá, plástico, sai daqui. Aqui está o livro. Richard Horsley, Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana. Religião e Poder, melhor dizendo. Aqui, ignorem o latido dos cachorros, entendeu, pessoal? Vocês desculpam aí. Aqui é o autor. Vou mostrar rapidinho, que eu não quero que esse livro fique longo, tá ok? Tá ficando longo demais os meus vídeos e o pessoal não vê até o fim, né? Bem, o sumário está aqui no final. Ó, esse livro ele tem um total de... Deixa eu ver aqui. Tem um total de 247 páginas, tá vendo? 247 páginas. Aqui está o sumário dele, ó. Parte 1. Ele dividido em 4 partes. Parte 1. O Evangelho da Salvação Imperial.
Parte 2, patronato, sacerdotas e poder. Parte 3, o evangelho contra-imperial de Paulo. Parte 4, a construção de uma sociedade alternativa. Vocês podem estar lendo aí, tá ok? Eu vou ser rapidinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Paulo e o Império. Aqui são outros livros dessa coleção. Aí, beleza? Vamos lá. O livro é um livro, uma capa muito boa. Desculpa, umas folhas boas, tá vendo? Uma leitura agradável. Vamos ver aqui a introdução, olha só como é que é a construção conforme o enquadramento aí das páginas, tá vendo? Eu vou chegar mais um pouco próximo para você ver. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz aqui. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal, tá vendo? Uma leitura boa para ler, tá? Olha aí, vamos lá. Introdução geral, parte 1. O Evangelho da Salvação Imperial. Introdução. Tá vendo? A religião política da Roma augustana. Então, ao ler esse livro, meus irmãos, leiam com um olhar crítico, tá ok? Não saiam abraçando tudo que o autor fala. Geralmente, esses autores aqui usam aquele método histórico crítico, né? Para fazer as suas teologias. Então, tenham cuidado para ler, né? O que eu estou querendo dizer não é que o autor falou um monte de heresias aqui dentro, até porque eu estou conhecendo esse livro junto com vocês. O que eu quero dizer é para fazer uma leitura crítica, uma leitura analítica, uma leitura onde você vai analisar o argumento do autor, ver se tem propriedades do que ele está falando ou não. Se não tiver, você descarta, se tiver, você pega para você. É assim que se faz uma leitura. O culto imperial primordialmente na região da missão de Paulo. Olha aí, tá vendo? Laus Império, as concepções romanas e atenienses de seus impérios, a glória da expansão aqui, ó, a glória da expansão imperial e a vontade de Deus. Tá ok? A concepção do Império Mundial e da expansão ilimitada. A clemência de Roma, justiça para os súditos, tá ok? Olha aí que bacana. Vamos falar mais para frente. Então o livro, ele é, sobre a leitura do livro, parece que, igual eu falei, tem um tamanho de letra bacana. Se você gosta de anotar lateral, tem espaço aqui na lateral para você anotar. A cor da página é aquela cor amarelinha. Então é bom para ler. Olha aqui, ó, na página 91, ó, o culto ao imperador, a competição entre as cidades, tá vendo? Os cultos e honras ao imperador disseminaram-se rapidamente e passaram a ter um impulso próprio. Era raro que o próprio Augusto ou membros de seu círculo tomassem a iniciativa. A construção de altares de Roma e Augusto para as novas assembleias provinciais da Gália e da Germânia em Lyon e Colônia são uma exceção, tendo como propósito primordialmente transmitir a ligação permanente entre a casa imperial e os homens de destaque dos povos subjugados. Mas, de modo geral, Augusto dava a impressão de modéstia e não se cansava de repetir a seus concidadãos romanos que era simples mortal e que eles deveriam reservar honras divinas aos deuses na qualidade de príncipes. Ele não podia agir de outra maneira. Olha que bacana, tá vendo? Se você quiser ler mais um pouquinho. Deixa eu chegar aqui. Desculpa a iluminação se estiver ruim, tá, pessoal? Desculpa mesmo. Olha aí. Ó, a elite local e o programa augustano. Ó, conclusão, tá?
Sacerdote e evergetenismo em Roma. Olha aqui. Deixa eu pôr assim. É isso. Sacerdote, sacerdotado e vegetarianismo entre a elite provincial. Parte 3. A parte 3 aqui é o Evangelho contra-imperial de Paulo. Lembro que eu falei tudo para vocês lá no começo do vídeo. Pelo menos você já tem um contexto aqui. Aí é Filipenses. Ó. Deixa eu segurar assim. O ponto de partida do reconhecimento de que Paulo pregava um evangelho anti-imperial é que boa parte da sua linguagem essencial teria evocado ecos de culto ao imperador e da ideologia desse culto. Aí ele continua aqui, vocês podem ler, eu não vou ler porque senão o vídeo já passou de 20 minutos. Eu não vou ler, vocês leiam aí, meus irmãos, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu vou deixar assim, ó, para vocês lerem, ó. Tá vendo? Trouxe um contextinho do livro lá para vocês saberem o que vocês têm em mãos. Ó, esse Salvador Soter, tá vendo? Ó? Tô conhecendo o livro junto com vocês. Soberania e solidariedade. Tá vendo? Vamos lá. Ideologia imperial e a escatologia de Paulo em 1 Tessalonicenses. Olha aí, tá vendo? Que é o termo que eu falei que ele pegou, onde o autor vai dizer que Paulo pega esse termo parousia, que era utilizado para a vinda de imperadores, e os aplica a Cristo. Vou deixar assim para vocês darem uma lida. A mensagem anti-imperial da cruz. Paulo e os poderes. Romanos no contexto da propaganda imperial, entendeu? E assim, pessoal, vou ir lá pro final, porque aqui vou deixar o resto para vocês lerem. Mas uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, para finalizar o vídeo, é que não é somente Richard Horsley, tá ok? Existem mais autores, ó. Opa, deixa eu dar um jeitinho aqui, fica melhor para vocês. Olha lá, tá vendo, ó? Existem mais autores. Aí, ó. Que escrevem, em todas as 4 partes tem autores que escrevem, tá vendo? P.A. Brum, Brant, Price, Paul Zanker, Neil Eliot e assim por diante. Richard Horsley. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, tá ok? Comenta aí se você tem esse vídeo, se você tem esse livro, se você não tem esse livro, se você tem, o que você achou da leitura dele, até porque para você vai me ajudar, né? Até porque eu não li ainda esse livro. E você vai ajudar outras pessoas aí deixando o seu comentário que também vão saber da sua experiência, ok? Abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.